você está assistindo ao programa TV Uniceub. Hoje vamos falar de esportes, viagens, comunicação e muito mais. A nova temporada de basquete vai começar em novembro, daqui a poucas semanas. Que tal conhecer as estrelas do time do CEUB? Em São Paulo, acompanhamos 3 alunos de Brasília durante a Semana Estadão de Jornalismo e entrevistamos algumas das melhores cabeças do país, refletindo sobre os novos rumos da notícia. O programa TV Uniceub está começando agora. A partir de hoje, você acompanha conosco uma série de entrevistas especiais com os jogadores de basquete do time do CEUB. A nova temporada começa no próximo mês e enquanto eles vão se preparando, vamos apresentando cada um deles para você que é louco por basquete. Nesse primeiro episódio, o ala pivô Henrique Pilar, mais conhecido como Cão de Guarda, conversa com o xará Henrique Kotinick, aluno de jornalismo. Acompanhe esse bate-papo. Henrique, queria começar a entrevista o seguinte, o basquete. Eu estava lendo sobre a sua carreira, a gente sabe que a sua mãe foi nadadora e seu pai jogador de futebol. De onde veio o basquete? De onde surgiu esse interesse pelo basquete? Bom, na verdade, meu avô foi jogador de basquete, então meu pai me treinava futebol, minha mãe me incentivava a nadar, fazia natação. E meu avô me incentivava a jogar basquete. E acabou por coincidência do destino, assim, de o técnico da minha escolinha ser técnico do Clube Pinheiros. E acabou me levando para a carreira profissional, assim, federação, aos 14 anos. Quando você veio para o Brasil, como foi a sua recepção pelos seus colegas? Foi muito boa. Acho que eu gosto muito da cidade de Brasília, embora seja menos agitada que São Paulo. Ela tem muitas coisas que eu gosto na cidade, entendeu? E então isso facilitou eu estar feliz e a recepção dos colegas, das pessoas foi muito boa. Então o processo de adaptação foi muito fácil. Como era a sua vida em São Paulo, a sua carreira do basquete em São Paulo? Bom, sempre foi uma vivência muito intensa, né, da carreira. A gente treinava todos os dias, desde os 14 anos a gente já tem essa rotina, e então sempre foi muito intenso, parecido com o que é hoje já. Então a gente sempre vivenciou muito o esporte, né? Sempre estava no clube, sempre interrompia as atividades escolares, às vezes, a rotina com os amigos da escola, a gente tinha que ir para o treino. Em tão pouco tempo você consegue ter um grito de guerra quando você entra em quadra. Como isso representa, assim, como atleta e como profissional? É uma característica, né? Eu sou um cara muito aguerrido na quadra, acabo indo em todas as bolas, e o reconhecimento da torcida por conta disso, para mim, é muito importante. Eu dou muito valor, converso com eles, sou amigo do pessoal da torcida, então eu tenho um contato próximo. E, um grito de guerra, assim, com tão pouco tempo, assim, isso aí só me motiva mais, eu fico mais motivado. E isso funciona mesmo, sabe? O passarinho me contou que você costuma cantar no chuveiro, que você gosta de tocar violão. Como que a música está inserida na sua vida e como é que você consegue conciliar esse gosto com a rotina intensa de treino? Sim. Eu gosto muito de música. Quando eu tô andando de carro, eu tô ouvindo música no volume máximo. Eu chego do treino à noite, eu vejo a televisão, qualquer coisa, novela, os caras são meio noveleiros, né? E aí eu vou lá, fico estudando violão, que me motiva, é gostoso, o meu prazer é esse, meu hobby é ficar estudando violão. No Sofá Amarelo de hoje, Manu Militão conversa com a jornalista, produtora cultural e ativista Ju Pagu. Acompanhe. Como homem na história que se segue, elas sabem quando chegou a hora. Intuitivamente, elas sabem e agem de acordo. E isso é certo, certíssimo. Essa história vem do Oriente. Versões dela são contadas pelos sufis, budistas e hindus. Ela pertence à categoria da história que trata da realização do ato proibido ou censurado com o objetivo de redimir a sua vida. As árvores ressecadas. Ju, em que a literatura te ajuda a ler o nosso cotidiano? Eu acho que a literatura é um
como se fosse uma semente, assim, né? A gente vira ali um solo, né, para aquelas histórias, para aquele determinado livro, para aquilo que a gente foi tocado naquele momento, às vezes até viver aquele personagem, né? Você acaba virando aquela personagem ali. Eu tive alguns livros que eles foram muito significativos para que eu conseguisse perceber quem eu sou e como eu posso, na verdade, estar pertencendo a esse mundo, né? Na literatura, os personagens eles começam, mas o escritor muitas vezes já sabe como é que é o fim. Na vida real, você tem que tomar atitudes que muitas vezes você não sabe quais são as consequências. Como é que você cria ou como é que você compõe a pessoa que você é hoje? Hoje em dia eu tenho ouvido muito meu coração. Então hoje para mim, quando eu mesma, como minha própria personagem na minha existência, no meu cotidiano, né, nas horinhas de descuido, nas horinhas diárias, eu tenho buscado ouvir mais meu coração, assim mesmo, sabe? Por exemplo, como eu me sinto aqui agora? Não que eu estou pensando, aqui é azul, ali vai chover, nananã. Não, o que eu estou sentindo, né? E aí, a partir desse sentimento, a partir desse reconhecimento mesmo, sabe? Das emoções, né? Dos sentidos. Qual é o cheiro? Qual é a luz? O que eu estou ouvindo, né? Como que eu estou tocando? O que você está lendo agora? Estou lendo aquele livro da Boitempo, sobre o golpe. Eu tive a sorte assim, de conviver, uma das minhas personagens favoritas é a Marina Mara, que é uma poeta aqui da cidade. E essa poeta maravilhosa, ela me trouxe a poesia de um jeito assim, que eu não consigo parar de ler. Aqui também no DF a gente tem muitas mulheres negras, autoras negras produzindo, né? Então eu também tenho lido muito isso. E tem um livro maravilhoso, que é o livro da minha vida, que é dessa parte aí dos livros que eu tô sempre... Ou é oráculo, é uma bíblia, é minha bíblia, assim, eu falo, não, essa é mesmo. Que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncolas. Ele é um livro que ele traz desde essa coisa das histórias contadas, as histórias, né, que eu gosto muito disso, de ser contadora de história, né? Então pega histórias tradicionais de vários povos, de vários lugares do nosso planeta e vai explicando através de cada elemento daquela história o que esses elementos simbolizam na vida selvagem das mulheres. Então, assim, para mim esse livro ele é um bálsamo mesmo, eu até trouxe. É a sua dica para nós? Esse livro é a minha dica. Ele reúne tudo, assim, ele é um livro universal, ele é uma poesia, ele é um roteiro de cinema, ele é político, ele é um livro sobre história, ele é um livro sobre meio ambiente, ele é sabe? Então, assim, ele é pedagógico, ele é espiritual, ele é psicológico, ele é emocional. Então, assim, eu amo essa autora profundamente. Aliás, ela ainda está viva. Ju, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo. Eu que agradeço. Muito legal esse sofá, que esse sofá traga boas histórias aí ao alcance das pessoas todas. E no próximo bloco, o professor Henrique Moreira entrevista o jornalista Luiz Fernando Bovo, do jornal Estado de São Paulo, sobre os novos rumos da profissão. Não perca, a gente volta já já. Em São Paulo, o professor Henrique Moreira entrevistou Luiz Fernando Bovo, editor executivo de conteúdos digitais do Grupo Estado. Acompanhe a entrevista do Estúdio Niceup especial nesta semana sobre os novos rumos da profissão. Estúdio Niceup hoje está em São Paulo, na redação de um dos mais antigos jornais do país. Fundado em 1875, o Estado de São Paulo tem uma presença marcante na história política, social e cultural do Brasil. Estamos aqui para conversar com o editor executivo de conteúdos digitais do Estadão e vamos conversar com ele sobre o impacto que as mudanças da tecnologia da informação trouxeram para o jornalismo e o jornalismo impresso de uma maneira geral. Luiz, o Estadão é um jornal com uma história centenária. De que forma a tecnologia e as mudanças no mundo digital impactaram o trabalho e a produção do Estado de São Paulo? Bom, acho que o jornalismo está passando por uma revolução, né? Eu acho que
A gente pode comparar, é isso que eu imagino que está acontecendo. Quando eu me formei, em 1993, nem faz tanto tempo assim, na universidade a gente usava a máquina de escrever ainda, né? E eu já trabalhava na Folha na época, e quando eu ia para o jornal a gente já tinha computador, e na faculdade ainda a gente estava na máquina de escrever, ou seja, 20 e poucos anos depois, ninguém nem imagina mais, você quase nem usa computador, né? Você já usa o celular, enfim, o tablet para fazer reportagem. Então, assim, o que a gente sofreu de impacto nesse período foi uma coisa brutal. Não só na maneira de produzir conteúdo, não só na maneira como os jornais ou as empresas de comunicação produzem conteúdo, mas a maneira como as pessoas consomem conteúdo, né? O jornal impresso vai acabar? Eu acho que não. Eu acho que ele vai aprofundar o que ele tem feito hoje, que é um produto praticamente de nicho. Ele tem que achar uma finalidade, eu acho que essa finalidade ele tem conseguido achar, que como você tem um espaço completamente finito, né, são algumas páginas que você tem que focar em assuntos importantes e fazer aquela leitura do dia, né? Quer dizer, hoje as coisas estão muito interligadas, o que acontece na política está conectado com o que acontece na economia, muitas vezes está conectado com o que acontece na cidade, e acho que o papel do jornal impresso é passar esse olhar em tudo que aconteceu no dia e trazer peças valorativas, que a gente chama, como uma análise, uma entrevista, alguma coisa que faça você compreender isso. Então, é muito mais edição e capricho, escolha dos assuntos, do que aquela coisa de você trazer as informações do dia anterior. Isso eu acho que os sites, enfim, as rádios e os celulares, as redes sociais, elas cumprem esse papel. Eu acho que esse hard news hoje, o monopólio do hard news, quem tem hoje é as redes sociais, são os sites de notícia, enfim. Hoje em dia é inconcebível você apurar uma informação e imaginar que você vai guardar e deixar aquilo para o jornal do dia seguinte. Isso não existe mais. Você já foi chefe de reportagem, editor, ou seja, você tem uma experiência muito grande em lidar com jornalistas jovens. Na sua opinião, qual é o perfil ideal para o jornalista nesses tempos de mudanças tecnológicas que nós estamos vivendo? Eu acho que eu tenho mais dificuldade hoje com os jornalistas jovens do que com os jornalistas mais velhos, por incrível que pareça. O jornalista jovem, ele está tão nele essa coisa do digital que ele não consegue fazer a separação do digital que ele usa no dia a dia dele para o conteúdo, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tenho um jornalista aqui, que é o Fausto Macedo, que é um jornalista mega experiente que fez a transição para o digital e hoje ele só consegue trabalhar no digital. Então, acho que o perfil hoje, a gente tem que resgatar o perfil do jornalista para valer. Assim. Ao mesmo tempo que você precisa de um profissional que tem essa capacidade de usar a tecnologia a seu favor. E aí, ao mesmo tempo que você precisa desse jornalista, você precisa de um jornalista capacitado para voltar na base do jornalismo. Você é o responsável por todo o conteúdo digital do Estadão. É senso comum que existe uma linha muito tênue entre liberdade de expressão e direito à privacidade. Como é que o Estadão lida com essa questão nas mídias digitais? O que a rede social fez foi levar a mesa do bar às últimas consequências. Aquilo que você conversava na mesa do bar com seus amigos depois do futebol, hoje em dia as pessoas usam as redes sociais para falar isso aí. Então, assim, se você está numa mesa de bar falando com seus amigos, tem alguém do lado e ouve e tal, vazou, pronto. Rede social é a mesma coisa. Se você quer privacidade nas redes sociais, a rede social te oferece isso. É só você ir lá e configurar para que isso aconteça. Agora, a partir do momento que você tem perfis públicos abertos e você fala o que você acha que tem que falar, isso está na rede. Toda vez que a gente usa conteúdo gerado por usuário, o que é fechado você não consegue acessar. Você só consegue acessar o que é aberto. E se está aberto e está na rede, é público, não tem muito o que dizer. A gente já teve um caso aqui que foi muito emblemático, até que uma pessoa fez um comentário no Twitter, botou uma hashtag para participar daquela conversa, depois ligou aqui para reclamar que ela não queria ver o tweet dela exposto numa matéria onde você tinha as reações das pessoas. E aí, mas é público, você usou a hashtag da conversa e você não quer aparecer, quer dizer, não faz muito sentido, né? Então é esse cuidado que eu acho que a pessoa que é dona do perfil tem que tomar. O que a gente faz é usar aquilo que é público, que está aberto,
o que a pessoa está dizendo para todo mundo, né? O jornalista italiano, romancista Umberto Eco, recentemente falecido, no seu último livro chamado Número Zero, que trata do jornalismo, da atividade dos jornais, ele diz que o papel dos jornais tradicionais, como é o caso do Estadão, deveria ser preservar a verdade nesse mar de informações que é o mundo das mídias digitais. Você acha que isso é possível? Acho que é impossível você ser o controlador da verdade, né? O que você tem que fazer é usar as redes sociais para construir a melhor versão, aquilo mais próximo da verdade que você vai conseguir chegar, né? A gente aprende isso na faculdade. A verdade sempre é aquilo que cada um tem a sua verdade, né? Então você tem que ser objetivo e tentar se aproximar ao máximo da verdade, mas muitas vezes você não sabe se você chegou de fato na verdade, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, as redes sociais colaboram muito para que você chegue muito próximo da verdade, se não da verdade absoluta. Porque hoje você consegue cruzar informações, checar informações com mais facilidade, tanto que você tem hoje uma vertente no jornalismo que é essa coisa de explorar, minerar dados, né? Ir atrás das informações. Então, é o Big Data, né? Quer dizer, levado para o jornalismo. Então, acho que você consegue, se você souber fazer esse trabalho e saber o que você está procurando, né? Esse é o principal. Aí eu acho que você consegue chegar bem próximo da verdade. Estúdio Uniceub volta no próximo domingo, com informação, cultura, entretenimento, tudo aquilo que faz a diferença para você. Nos vemos aqui na Band no próximo domingo. Até lá! E no próximo bloco, uma reportagem especial sobre os alunos de Brasília que foram à Semana Estadão de Jornalismo em São Paulo. Não perca! E no próximo bloco você confere com a gente como está sendo uma experiência aqui na Semana Estado de Jornalismo em São Paulo, no Estadão. Até já! Os alunos de Brasília estiveram em São Paulo para a Semana Estadão de Jornalismo, uma atividade que o jornal promove todos os anos, convidando alguns dos melhores jornalistas do país para falar sobre suas experiências de coberturas, sobre vários assuntos, inclusive as novas tendências do jornalismo. Nós da TV Uniceub também fomos a São Paulo para acompanhar essa, que é uma das melhores experiências que os focas, os jovens jornalistas, poderiam ter antes de chegar ao mercado de trabalho. Semana Estado de Jornalismo foi criada em 93 e assim, é um dos mais tradicionais que a gente promove para universitários e é também o xodó da redação. Esse ano foi muito simples escolher o assunto porque assim, o Hard News pedia que a gente fizesse algo sobre grandes coberturas de muito fôlego, como a cobertura da Lava Jato, como cobertura de eleição, como cobertura das Olimpíadas. O tradicional sempre foi a gente ter só palestras à tarde, tá? De terça a sexta-feira, no período da tarde inteira. O que acontece? Muitos dos alunos atualmente vêm de outras regiões do Brasil e eles pediram mais evento. Então a gente conseguiu fazer para eles mais evento. Então esse ano, além das palestras da tarde, a gente teve 2 workshops, um sobre educação e o outro sobre cobertura de União Europeia. E a gente vai ter também a exibição do filme Estranhos na Noite, Mordaça no Estadão, que é sobre o período da ditadura. O Estadão foi um dos únicos jornais a ter censor dentro da redação. Então a gente vai trazer, além do filme, 2 repórteres especiais aqui da casa que viveram o período da ditadura, viveram a dificuldade de fazer reportagem na época da ditadura. E um deles é o roteirista do filme também, José Maria Mairim. E junto com ele vem o Roberto Godoy, outro repórter especial do Estadão. Dentro da semana, a gente tem o Prêmio Santander Jovem Jornalista, que é um dos prêmios mais bacanas para essa faixa etária. Eu digo isso não é porque eu estou envolvida, na verdade, assim, é muito legal. Esse prêmio dá o quê? Ao vencedor, ele ganha um semestre letivo na Universidade de Navarra, 4 meses estudando em umas universidades mais interessantes para se estudar jornalismo no mundo. Então, esse ano a gente está pedindo para os jovens jornalistas mostrarem iniciativas digitais que podem mudar e que estão mudando o nosso dia a dia. Eu acho que para esses meninos serem bons repórteres, né, se formarem bons repórteres de política no futuro, eles têm que exercitar e conservar sempre o senso crítico.
né? As campanhas, o marketing político no Brasil e no mundo se fortaleceu demais, cresceu demais, tornou-se muito poderoso, muito rico. E o marketing político, logicamente, vai tentar mostrar sempre para o eleitor aquilo que interessa ao candidato, né? Então, o desafio do repórter é mostrar que não é assim. É mostrar que dentro dessas propostas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é completamente maluco, ouvir gente dos dois lados que critique, que apoie, debater essas propostas, levar para o eleitor o que as campanhas não querem mostrar. Eu acho que essa é a grande exercício que as universidades hoje têm que preparar os futuros repórteres de política para que eles sejam muito críticos e principalmente não deixar que a ideologia e que as paixões eleitorais contamine o trabalho, né? Um jornalista tem que ser de tudo um observador muito cético, jornalista de política, muito cético e muito frio, seja das campanhas, seja das coberturas, né? Olhar e falar, isso aqui não é bem assim, né? Senão ele vira militante. E o que você acha que Brasília pode ensinar para um repórter de política? Eu acho que Brasília pode ensinar tudo para o repórter de política, né? Brasília, eu gosto de dizer que é um grande Big Brother da notícia, né? Você tem notícia acontecendo 24 horas por dia. Então, eu acho que Brasília, ela ensina nesse sentido. Primeiro, no ambiente, de conviver com a notícia, com a política, né? Tá muito próximo do poder, muito próximo da política. E depois, porque eu acho que a população de Brasília, ela tá entre as mais politizadas, assim. Eu sinto isso. O jornalismo de dados hoje é uma tendência, sim, cada vez mais forte nas redações brasileiras. E o motivo para isso são vários. Talvez um principal deles é que hoje a gente tem um monte de base de dados pública aberta para qualquer pessoa em casa, no trabalho, poder acessar e fuçar aqueles dados ali e ver o que eles podem contar para a gente de histórias, né? E as redações estão percebendo que isso é mega relevante no contexto de pessoas cada vez mais conectadas, dados cada vez mais bem estruturados. É uma fonte inesgotável, vamos dizer assim, de pautas, de histórias que a gente pode tirar de lá. Então, a ideia de pensar com dados é uma ideia que aproxima o jornalismo um pouco mais à ciência, à academia. Então, ou seja, você tem um pouco mais de método na hora de você enfrentar um problema. Então, vamos dar um exemplo bem um pouco mais para ilustrar, né? Você tem uma eleição e você tem um caso que um repórter chega, olha, eu estou vendo que as pessoas estão dizendo isso, dizendo aquilo sobre um candidato. Você publica essa matéria de acordo com o que as pessoas estão dizendo e quem são as pessoas e quantas pessoas tem que dizer para aquilo ser válido em relação à sua conclusão sobre esse assunto. A ideia do jornalismo de dados é trazer um pouco dessa método de pesquisa acadêmico, sabe? Então, realmente a gente pode dizer isso. Se a gente não pode, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que é provável, mas aí cadê o contraponto? Vamos procurar o contraponto. Então, essa ideia de pensar, a gente tem base de dados sobre isso, o que o Ibope e o Datafolha dizem? Tem alguma pergunta que a gente pode usar desses questionários que explica esse fenômeno que a gente está discutindo para a gente entender melhor? Então, esse jeito de pensar, que é sempre duvidando, sempre com dúvida, né? O jeito do cientista, né? É um pouco do jeito do jornalista de dados também. Eu, particularmente, estou muito interessada em concorrer ao prêmio. E só o fato de concorrer, de poder ter a oportunidade de fazer uma apuração aqui em São Paulo, aproveitar das coisas em São Paulo para acrescentar no conteúdo da minha matéria, já vai ser gratificante. Mesmo que eu não ganhe, mesmo que eu não fique entre os finalistas, isso para mim já está sendo uma super experiência. A experiência está sendo muito, muito gratificante, né? Muito interessante estar aqui. Maravilhoso para o currículo, até para o aprendizado também, que como eu estou no meio do curso, isso é muito interessante, aprender com os melhores jornalistas. E maravilhoso estar em um dos maiores jornais do Brasil, né, no Estadão, e com certeza estou aproveitando muito. O que mais me interessou foi a redação, né? Imaginava que seria uma coisa extraordinária, mas não do jeito que ela é. É muito grande, a estrutura que eles têm é fenomenal. Conhecer o estúdio de TV deles, estúdio de rádio, a própria redação, o acervo, é incrível. Realmente me surpreendi muito, muito mais do que eu imaginava. Também estou na metade do curso e uma das coisas que ajudou muito foi essa palestra de jornalismo de dados, porque é uma coisa que a gente usa sempre e a gente não percebe o quão importante é e como isso pode ser relacionado com outras áreas e outros dados para trazer uma abordagem diferente. E aí outra palestra que foi muito legal, mesmo que
que nem o Gabriel falou, foi a da União Europeia, porque traz uma bagagem histórica nova pra gente, porque a gente não vê isso de uma forma tão aprofundada que nem eles da Europa mesmo veem. E até a questão de refugiados, que eles estavam falando ontem, foi muito interessante. Acho que o que eu levo daqui, além de experiência e conhecimento, é principalmente inspiração pra gente. Como a gente tem contato com jornalistas mais experientes e eles contam a história deles, a gente se inspira e também, de alguma forma, aprende a ser uma pessoa sempre proativa, que a profissão exige muito isso da gente. O programa TV Uniceub fica por aqui. Se você perdeu alguns episódios, acompanhe o nosso canal no YouTube ou a nossa página no Facebook, no www.facebook.com/TV Uniceub. Na semana que vem a gente se encontra de novo aqui na Band. Para você um ótimo domingo, aproveite e até lá!